Olá, meus irmãos, eu sou Antônio Carlos e você está acompanhando o canal Grandes Alertas. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar da Guerra dos 6 Dias. Pessoal, para você entender a Guerra dos 6 Dias, você vai ter que começar assistindo os outros, um conjunto de 4 episódios que a gente vai ter no canal. A gente já tem 2. E para você entender direitinho, você tem que assistir os outros 2 primeiro, ok? O primeiro vídeo desse episódio ele fala a respeito da volta dos judeus para a Palestina depois da Segunda Guerra Mundial. E o segundo vídeo fala sobre a independência do Estado de Israel, já na Palestina, e também da primeira guerra que houve árabe-israelense devido à independência. E agora nós vamos falar da Guerra dos 6 Dias, 19 anos depois da independência, que teve a guerra árabe-israelense, devido ao motivo de, naquele tempo, 19 anos atrás, na guerra árabe-israelense, os judeus ter vencido a colisão árabes, eles não ficaram satisfeitos, ficaram envergonhados, e principalmente o Egito, que foi quem comandou a guerra árabe-israelense, da independência. O mesmo Egito motivou os outros países para se unirem novamente e se vingarem da primeira guerra, entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nessa Guerra dos 6 Dias, Deus ajudou Israel mais uma vez. Houve interferência divina, e no final do vídeo eu vou botar um testemunho de algumas pessoas contando o que ocorreu de misterioso nesta Guerra dos 6 Dias, certo? Bem, neste ano de 1967, Israel não estava tão diferente assim a respeito de diferença militar, como em 48, porque em 67 Israel estava, claro, já um estado formado, e eles tinham 50 mil soldados ativos, mas como o povo árabe eram mais ou menos 4 países reunidos neste ano de 1967, eles estavam com 450 mil soldados para enfrentar, para atacar Israel. Quer dizer, isso é uma diferença muito grande. Eles estavam numa situação difícil, né? Uma diferença de números muito grande. E então, o Egito liderando novamente, certo? Liderando novamente esses conflitos. Ele queria vingança, claro. E eles estavam com uma tecnologia muito avançada, principalmente em aviões caças, em tanques de guerra. E em comparação a Israel estava numa situação muito difícil. Se não fosse interferência divina, jamais eles teriam vencidos. A diferença de números era muito grande, apesar de que Israel tinha 250 mil reservistas pronto para ajudar os 50 mil soldados, porque o povo de Israel são treinados assim, homens e mulheres são treinados no exército, e eles se dispõem a ajudar o exército no tempo de guerra. Isso é muito importante para eles. E por essa razão, eles tiveram também as suas vantagens. Só que, para acontecer um milagre de início, eles estavam um pouco desesperados com a diferença de números e a tecnologia dos egípcios também. E para que eles tivessem uma vantagem maior, antes que os inimigos atacassem, Israel resolveu atacar primeiro. Isso foi uma estratégia muito, muito importante, porque Israel atacou o exército do ar, né? Atacou os aviões caça
do Egito, que eram muitos mesmos, e eles atacaram, fizeram um ataque aéreo. Antes os caças egípcios levantarem voo, eles abateram praticamente 90% em solo. Isso deu uma vantagem muito grande para o povo judeu. E mesmo assim, com o exército aéreo egípcio fora de ação, ainda tinha possibilidade deles perder, porque a diferença de número é muito grande. Mas Deus interferiu ali para poder eles vencer esta guerra novamente. E para início da batalha terrestre, eles foram se defender com 30 mil soldados, só que o Egito estava com 100 mil, certo? Quer dizer, diferença de número grande no primeiro ataque terrestre. Mesmo assim, Israel teve vantagens. Em questões de 3 dias, Israel venceu o Egito, do lado do Egito, certo? Só que teve o lado do Iraque, teve o lado do Iraque, da Síria e da Jordânia, que era o outro lado, que eles vinham atacando do outro lado. E por essa razão, o governo, o presidente do Egito, mandou uma mensagem para o rei da Jordânia, o rei Hussein, certo? E do Iraque, falando para eles que o Egito estava ganhando a guerra, sendo que ele estava perdendo, só para motivar os outros a atacarem logo. E eles, motivados por esse comunicado falso, eles se prontificaram para atacar Israel do lado da Síria. Só que Israel mandou uma mensagem para o rei Hussein que não entrasse na guerra, que ele não ia se dar bem. Mas ele é motivado com a mensagem falsa do presidente do Egito. Ele não quis dar ouvido à mensagem de Israel e entraram na guerra com mais de 50 mil soldados do lado deles. Então Israel, que estava com o exército aéreo totalmente forte, certo? Só tinham perdido 3 aviões no combate com o Egito. A força aérea egípcia fora de combate, eles usaram a mesma estratégia. Quando o exército jordaniano estavam abastecendo na hora de meio-dia, eles atacaram com toda força e destruíram praticamente todo o exército aéreo jordaniano. E com esta estratégia, o exército terrestre atacaram a Jordânia e se encontraram ali praticamente em Jerusalém, e houve ali grande batalha, aonde Israel venceu aquele exército. E também com facilidade eles estavam bem fortes e venceram também a Síria e o Iraque do outro lado. Assim, em questões de 6 dias, eles conseguiram vencer os inimigos com essa diferença de número de 50 soldados para 450, 50 mil soldados para 450 mil. Quer dizer, isso sem uma interferência divina, porque os inimigos tinham tanques de guerra sofisticados, né, mais do que os israelenses, e sem uma interferência divina, jamais Israel teria vencido essa guerra, que foi considerada a guerra dos 6 dias, porque em 6 dias eles conseguiram a vitória. Bem, pessoal, e vocês prestem atenção que eu falei algumas vezes no decorrer do vídeo a respeito de interferência divina. Realmente Deus interferiu ali, ajudando Israel para eles poderem ter vitória. E nós vamos agora colocar aqui um testemunho de um judeu, aqui um militar judeu, falando a respeito de mistérios que aconteceu nesta guerra, ok? E vocês, depois desse vídeo, desse testemunho, vocês vão entender, certo, o porquê que Israel venceu essa guerra dos 6 dias, certo? E por que eu falei sempre interferência divina,
porque Deus ajudou mais uma vez Israel na guerra dos 6 dias. Então, pessoal, tá aí esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, dê o seu joinha, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva, certo? E agora vocês vão ficar aí com o vídeo do judeu contando esses mistérios que ocorreu na guerra dos 6 dias, ok? Então, tá aí. Fica aí com o vídeo e vocês vão entender direitinho, certo? Então, tá aí.